No programa de hoje, você vai conhecer uma das mais importantes referências do setor agrícola catarinense, Glauco Ollinger. Aos 93 anos de idade, o engenheiro agrônomo Glauco Ollinger reúne vasto conhecimento e experiência na atividade rural brasileira. Foi presidente da Embrater, empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, foi secretário estadual da Agricultura e fundador do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Glauco Ollinger dedicou grande parte de sua vida ao ensino, pesquisa e extensão rural e é autor de livros sobre o assunto. O senhor foi o criador da extensão rural aqui em Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor contasse a história da extensão rural, não apenas em Santa Catarina, mas também no Brasil. A extensão rural no Brasil teve início em Santa Rita do Passa Quatro, uma cidadezinha do interior de São Paulo, e por iniciativa de Nelson Rockefeller, um miliardário norte-americano que sabia muita coisa sobre a agricultura na América Latina. E naquela época, década de 40, o pequeno agricultor brasileiro praticava uma agricultura chamada agricultura familiar, em que todos os membros da família, desde crianças de 10, 11 anos de idade, já se dedicava à faina da agropecuária brasileira, na pequena propriedade rural familiar, mas vivia uma vida precaríssima com relação à tecnologia empregada para a obtenção da produção agro-silvo-pastoril. Os rendimentos eram baixíssimos e a renda, produto da venda de uma dúzia de ovos, de um quarto de um porco-banha, ou de uma galinha, ou de um saco de milho, aquilo mal e mal dava para comprar o essencial que não era produzido na fazenda, que era querosene, sal, açúcar, onde não tinha o engenho de açúcar, mas em geral, naquela época, o agricultor tirava da sua propriedade rural quase 90% daquilo que ele consumia. Só comprava isso aí, mais um riscadinho, não é? Para fazer uma calça na própria comunidade, um par de sapato que só usava quando ia à missa, mesmo assim ia descalço até chegar na igreja. Fora da igreja? Não é? Então era uma vida precária. E o que era preciso? Era preciso que o agricultor recebesse uma assistência técnica, que ele pudesse elevar a produtividade, com isso elevar a produção e, sobretudo, elevar a renda. E com isso ter um nível de vida, uma qualidade de vida melhor. Esse objetivo da extensão era o objetivo do Nelson Rockefeller e era o objetivo do primeiro serviço de extensão rural em Passa Quatro. No mesmo ano, o governador de Minas Gerais, que era Milton Campos, um grande jurista, entendeu-se com o Nelson Rockefeller e foi criado então pela primeira vez no Brasil, em 1948, uma associação civil sem fins lucrativos de direito jurídico privado, portanto uma ONG, né, intitulada Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais, cuja sigla era ACAR. Isso aconteceu em dezembro de 1948. E naquela época tinha um cidadão em Minas que emergia na política, se chamava Juscelino Kubitschek. 7 anos depois, aquele cidadão, Juscelino Kubitschek, era presidente da República do Brasil. E esse presidente da República entendeu-se novamente com Nelson Rockefeller, que na época presidia uma Associação Internacional de Ajuda a Países Subdesenvolvidos, a tal AIA, que era uma associação criada por esse Nelson Rockefeller. E com Nelson Rockefeller, o Juscelino Kubitschek conveniou com o Eisenhower, o Dwight Eisenhower, que na época era o presidente dos Estados Unidos, conveniou para instalar no Brasil um escritório técnico de agricultura, cuja
cujo princípio filosófico era, com assistência técnica, uma boa assistência técnica e financiamento, você promove o desenvolvimento rural do Brasil. Criou, então, o Escritório Técnico de Agricultura no Rio de Janeiro, cuja sigla era ETA, e o ETA começou a fazer projetos nos estados, projetos de extensão rural. O projeto de extensão rural número 17, chamado ETA Projeto 17, em 1956, foi instalado, então, aqui em Santa Catarina, no governo de Jorge Lacerda. Ali está a fotografia no dia da inauguração da extensão rural em Santa Catarina, com Jorge Lacerda, então, governador. No mesmo ano, como esse ETA tinha uma vigência de apenas 4 anos, nós criamos uma associação de crédito e assistência rural nos moldes da ACAR de Minas Gerais, que chamava ACAR-RESC, a Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina. No primeiro ano, o governo americano dava 90% dos recursos a fundo perdido orçamentários. O governo entrava com 10%. No segundo ano, o governo americano ia diminuindo os recursos em dólares e o Estado e o país iam aumentando os recursos em cruzeiros na época. No fim de 4 anos, o Estado tinha que assumir a responsabilidade do serviço de extensão sozinho com a União. Senhor Glauco, naquela época, qual era a situação fundiária de Santa Catarina? Santa Catarina, na década de 50, ostentava o modelo de agricultura familiar diversificada. Pequena agricultura que havia sido instalada em Santa Catarina através de um processo de colonização baseado num módulo rural em que a maior parte era de 25 hectares. Alguns agricultores tinham um pouco mais de 25 hectares e alguns agricultores menos de 25, mas o módulo médio na época era 25 hectares e trabalhava toda a família e praticava agricultura diversificada. E naquela época em Santa Catarina, a diversificação era basicamente a lavoura do milho, em 100% das propriedades. O milho, o grande cereal, o cereal da civilização, porque onde há milho, não é? A leite, a carne, a ovos, não é? Você come milho in natura, você faz, e sobretudo a farinha. Plantava o feijão, plantava batata doce, batata inglesa muito pouco, não se conhecia adequadamente o plantio da batata inglesa, então se colhia só 3 toneladas por hectare. Hoje, quando se colhe mais de 20 a 30 toneladas, não vale a pena, devido ao avanço da tecnologia. Naquela época, uma galinha produzia 25 a 30 ovos por ano. Hoje, se a galinha confinada da nossa avicultura produzir menos de 360 ovos por ano, não vale a pena. Naquela época, um porco comia 8 quilos de milho para fazer 1 quilo de carne. Hoje, nós fazemos 1 quilo de carne de porco com menos de 3 quilos de ração. Naquela época, você precisava de 5 quilos de milho para fazer 1 quilo de frango. Hoje nós estamos fazendo 1 quilo de frango com 1,7 kg de ração e dentro de 10 anos nós vamos fazer com 1,5 kg. Dá a impressão que o frango transforma a ração em pena, carne e ossos e não sobra nada, não sobra esterco, devido ao avanço tecnológico. Não é? Uma porca naquela época produzia por ano 10 leitões, hoje a porca produzindo menos de 21 não vale a pena. Tudo isso é fruto do avanço tecnológico e um exemplo do atraso tecnológico que existia naquela época. Naquela época, Glauco, tanto os suínos quanto frangos levavam muito mais tempo e muito mais grãos para ficarem no ponto do abate. Mas não eram alimentos mais saudáveis dos que os produzidos hoje? O cereal e a carne que era consumido na década de 50 era menos saudável do que as de hoje, do que você come hoje. Porque hoje, quando você come, por exemplo, uma carne de um frigorífico de Santa Catarina, esse frigorífico, na hora do abate, a primeira coisa que é feita é uma análise de um médico veterinário sobre a saúde do animal que está sendo abatido, seja ele frango, seja ele boi, seja ele carneiro, viu? A primeira coisa que é feita é uma análise
do médico veterinário para ver se tem algum vestígio de doença naquele animal. Então você já sabe que está comendo um animal são, o que antigamente você não sabia. Porque na época não havia controle sanitário. Na década de 50, praticamente naquela década ou na década anterior é que começavam os exames de brucelose e tuberculose em Santa Catarina. Iniciativa de um médico veterinário Irapuã Campelo Bessa, e eu participava desses diagnósticos, porque até ali não se sabia quais eram as vacas de Santa Catarina que tinham tuberculose, que tinham brucelose. Então você consumia realmente, na época, um alimento muito menos saudável do que atualmente. Hoje o leite que você toma é um leite que você pode ter certeza que é um leite sem portar qualquer agente etiológico, sem portar qualquer germe. A carne de porco que você come de um frigorífico, a carne de gado que você come de um frigorífico, é carne que você pode comer sem susto, porque é uma carne isenta de patógenos. E a grande agricultura, a agricultura que nós queremos para o futuro, que vai produzir um alimento saudável, que é o que a população deseja, vai ser a agricultura biológica, a agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que está em evolução, né, que nós pretendemos que no futuro ela predomine, então, na produção de alimentos saudáveis. Glauco, o êxodo rural continua assustador ainda em 2013. Que medidas são capazes de fixar o jovem no campo? A juventude rural catarinense está abandonando o campo, vem abandonando já há 20 anos e continua abandonando o campo. E esse abandono começou, interessante, pelas moças. As primeiras que começaram a abandonar o campo e abandonar a agricultura, a atividade agropecuária, foram as filhas dos agricultores, que resolveram ir para o meio urbano, procurando uma vida, um nível de vida melhor, e atualmente procurando estudar. Você, quando observa hoje as universidades do interior de Santa Catarina, que são muitas hoje, 60% do alunado, ou até mais, são moças. E muito desse percentual são moças do campo, que estão deixando a atividade agrícola, não é? E procurando uma vida que vai ser uma vida muito mais urbana do que vida rural. Os rapazes também estão deixando o campo para estudar e para outras atividades urbanas, porque a renda da pequena propriedade familiar diversificada não dá para comprar o sapato ou o tênis para ter um jeans sem remenda. Antigamente você tinha a calça remendada porque você não sabia qual era o pano original na década de 40, 50. Hoje nenhum agricultor usa mais calça remendada ou camisa remendada. E ele não quer mais ver a namorada andando a cavalo ou indo de carroça para ver a namorada. Ano passado eu conversava com um rapaz de 18 anos ali em Brasil Sul, que estava fazendo um tambo com 10 vacas de leite. Eu digo, você vai seguir o seu pai? Ele disse, vou ficar um ano, se der para comprar uma moto, eu fico na atividade. Se não der, eu saio, porque eu tenho uma namorada lá no centro e preciso de uma moto para me deslocar. Não é? Uma vida urbana que se torna atraente para os jovens rurais determina esse êxodo rural. Olha, há 50 anos, as propriedades, conforme você disse, os modos eram de 25 hectares. Hoje, essas propriedades foram divididas por herança. 2 ou 3 filhos. Hoje, em vez de uma propriedade de 25 hectares, sim, há 2 propriedades de 12 hectares e meio, ou 3 dividiu. É outra causa do êxodo. É outra causa do êxodo. Se o governo deseja manter ainda um contingente populacional no meio rural, através de pequena propriedade e através de uma agricultura familiar, como os europeus estão fazendo, o europeu mantém uma pequena agricultura, uma pequena propriedade no meio rural. E se nós queremos fazer o mesmo aqui em Santa Catarina, manter ainda um bom contingente de agricultores em pequenas propriedades no meio rural, a solução é orientá-los para que pratiquem uma agricultura de alta densidade econômica, para que eles
aumente o seu movimento econômico, se tornem médios proprietários, ainda em pequenas áreas, mas com um movimento econômico maior, ok. Aí eles precisam, primeiro, de uma boa assistência técnica, precisam mudar a atividade que estão atualmente realizando por uma atividade de maior densidade econômica, não é? Que produza na pequena área valor de produção maior, não é? E que, sobretudo, receba do governo um subsídio para ter uma agricultura em pequena propriedade e que tenha uma certa diversificação e que dê a ele uma renda capaz de ele dizer: não preciso ir embora daqui, não preciso ir para a cidade, vou permanecer na minha propriedade. O governo precisa dar uma ajuda a esse pessoal, que eu chamo de subsídio, conforme faz a Europa, conforme faz os Estados Unidos, tem a maior agricultura familiar do mundo e subsidia mais de 30% da produção. Porque um agricultor nos Estados Unidos, 3 pessoas ativas na agricultura nos Estados Unidos cultiva 600, 700 hectares de milho em Wisconsin. Eu lá fiz um estágio lá numa dessas propriedades. Tudo mecanizado. Mecanizado. Tudo uma maneira de fazer classe média é você ampliar a área de ação do agricultor mecanizando, substituindo o braço dele pela máquina. A mecanização é muito importante para tirar o agricultor da pequenez econômica dele para uma classe média agrícola. Agora, tem que aumentar a área, no caso da produção de grãos, né? Ou então aumentar a produção de semente, aumentar a produção de flores, aumentar a produção de fruta. Quer dizer, a máquina aumentando a capacidade de trabalho do homem. Eu gostaria que você falasse da importância das cooperativas para este produtor rural que é proprietário de uma pequena faixa de terra. A única e exclusiva maneira que tem o agricultor de melhorar a sua renda no processo de comercialização, porque antes do cooperativismo, o agricultor era obrigado a vender a sua produção ao intermediário e quem fazia o preço era o intermediário. E esse foi um dos motivos que nós levamos a desenvolver o cooperativismo. Na colheita do arroz no sul do estado, ele recebia 5 cruzeiros por saca, 60 dias depois o intermediário estava pagando, o arroz estava a 15 cruzeiros, 60 dias depois tinha triplicado o valor do arroz. E aí a gente argumentava: se você ficar com o arroz em casa não tivesse vendido, agora estava a 15. Ele disse: mas como é que eu vou manter o arroz em casa se eu não tenho um secador, uma máquina para secar e um armazém para guardar? Então, a cooperativa, para essa fase da comercialização, é fundamental, né, para que o agricultor não seja explorado pelos intermediários. A cooperativa é a grande solução, não só para a agricultura. A cooperativa é solução para toda a atividade humana. Glauco, como você analisa a produção de alimento no mundo e quais são os desafios que governo e sociedade precisam enfrentar? A produção mundial dos grandes cereais se distribui, na última safra, 1 bilhão de toneladas de milho, que é o cereal mais cultivado do mundo, 600 a 700 mil toneladas de trigo e arroz, e a soja, que passa a impressão que é a que é menos cultivada no mundo, né? Umas 300 milhões de toneladas, 400 milhões de toneladas por aí. Isso é que vem alimentando, são os grandes cereais que alimentam a população mundial. Agora, o grande problema do planeta Terra com relação à alimentação não está bem na produção de alimentos, olhando o futuro, e sim no maior de todos os problemas do planeta, que é o crescimento demográfico. Que esse tema não vem sendo debatido pelos governos, principalmente dos governos do mundo desenvolvido, como deveria estar sendo debatido, por razões de temores que têm os governos de enfrentar certa oposição, principalmente de grupos religiosos, que se opõem ao controle populacional. Nós já estamos consumindo no mundo
mais de 12% dos recursos naturais não renováveis. Então, o primeiro problema a solucionar para o futuro, para a humanidade, para o planeta, o primeiro problema a ser solucionado, e é urgente isso, é o problema populacional. Já tem gente demais no planeta. Não é questão de dizer, ah não, mas ainda é tempo, já tem gente demais no planeta. Mas como se fala em controle de natalidade em países como Alemanha, Inglaterra, França, se a população está cada vez mais envelhecendo? Na Europa, o crescimento populacional é zero. Eles não têm mais esse problema. A Europa não tem mais. Não, o problema é o contrário. Né? Eles o problema deles agora, não é que antes não havia, mas agora já está havendo, são invasões de populações em locais onde o mal está vivo. Locais da África em que eles estão invadindo a Europa e já estão começando a impedir essas invasões. Antes não ligavam muito, agora já estão começando a impedir. Então, o primeiro problema é o populacional. Agora, com relação à produção, nós estamos comendo na produção agropecuária mundial, nós temos comido, ano após ano, a fertilidade natural do solo. Transformamos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, nós estamos transformando esse negócio em grão, em carne, em leite e tirando esses elementos do solo. Aqui em Santa Catarina, nós comemos, a partir desses últimos 100 e poucos anos, nós comemos a fertilidade natural do solo catarinense. Hoje, na grande maioria do solo de Santa Catarina, você não consegue produzir economicamente sem adubo. Se nós hoje paralisássemos a agricultura química do mundo, e a de Santa Catarina é brasileira, está proibido o adubo químico. Em 2 anos, metade da população mundial morreria de fome. Porque o que está garantindo a grande produção por hectare, a produtividade, é o fertilizante químico, que nós queremos abolir, por uma razão muito simples, porque está em vias de extinção as jazidas desses minerais. Então nós temos que procurar uma outra agricultura. Nós estamos hoje com 3 tipos de agricultura no mundo e aqui em Santa Catarina. A tradicional, de grande produtividade, fundada na agricultura química, que nós queremos transformá-la numa agricultura biológica, numa agricultura orgânica. Uma agricultura intermediária em que nós estamos praticando aqui em Santa Catarina, procurando reduzir ao mínimo o uso do fertilizante químico, reduzir ao mínimo o uso do agrotóxico, viu? Para ter um produto agrícola saudável e manter a sustentabilidade da produção. E marchando para uma agricultura ideal, que é a agricultura biológica, a agricultura orgânica, a agricultura sustentável, a agricultura que harmoniza o homem com a natureza. Mas temos que cuidar desse crescimento populacional, mesmo porque sem natureza, sem a sustentabilidade da natureza, o homem desaparece. Mas sem o homem, a natureza se recompõe, se reorganiza e até agradece. O fim do homem é um evento prazeroso para a Mãe Natureza. E tomara que isso não aconteça. Glauco, agradeço a tua participação no programa Estado de Excelência, você sempre com opiniões enfáticas e algumas polêmicas, mas são fruto da tua experiência. Muito obrigado por enriquecer esse programa hoje. Pois então, o que eu tenho a dizer para finalizar é que quando eu vou aos cemitérios, geralmente enterrar amigos meus ou parentes, e leio as inscrições lapidares nos túmulos dos que já morreram, chego à conclusão de que estatisticamente eu já devia estar morto há muito tempo. De modo que receber vocês, não é, aqui hoje, é um grande prazer, uma grande alegria, como sempre recebi a imprensa através de toda a minha vida profissional, mas sobretudo agora, que eu já estou com mais de 90, não é? E que às vezes penso que já devia estar morto e vocês me fazem sentir que ainda estou vivo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos sua participação, professor Glauco Linger.